Olá, então hoje nós vamos continuar falando sobre inovação, dando continuidade ao assunto que iniciamos através da palestra Inovação, o caminho para a competitividade. E eu havia apresentado anteriormente uma série de assuntos relacionados com os efeitos das mudanças, das transformações que vêm acontecendo, principalmente associadas aos avanços da tecnologia, seus impactos na sociedade. E aí veio a questão assim, como desenhar o futuro diante dos novos tempos de incerteza, né? E tudo isso é assim, essa frase que está aí, inovação é o caminho para sair do modo sobrevivência. Até agora a gente vem sobrevivendo, o tempo todo a gente vem sobrevivendo, né? O que nós estamos apresentando com a inovação? Nós estamos apresentando com a inovação um modo de deixar de viver no piloto automático e passar a viver de uma forma mais estratégica. Eu vejo inovação como algo estratégico para que as grandes organizações elas possam realmente atingir níveis de competitividade e elas para elas poderem manter o protagonismo que elas possuem no mercado. E isto, quando eu falo organizações, eu não estou me referindo a uma empresa, como já havia reforçado anteriormente, da importância de vocês se enxergarem que vocês são profissionais que vão atuar nas organizações, ou vocês vão ser os donos, os criadores, os fundadores das suas próprias organizações. Eu, como professor universitário, enxergo a universidade como uma organização e eu digo assim categoricamente, a inovação é um caminho para alavancar nosso progresso, né? É uma questão de vida ou morte. Ou você inova, ou você inova, ou você inova, ou você inova, ou você inova. Não tem outra saída. O que você vai fazer? Inovar, né? Inovar. A gente precisa entender que a inovação ela deve ser uma ação, uma doutrina, um modo de conduta, ela deve formar parte da cultura da organização e, portanto, ela deve ser, ela precisa ser o centro das estratégias para o desenvolvimento das empresas, de qualquer que seja as organizações, até do próprio país, naturalmente, não? Falando um pouco sobre o Brasil, né? Para poder contextualizar o porquê o Brasil, por vezes, e por vezes isso é bastante modesto da minha parte, na maioria das vezes não aparece nos grandes rankings mundiais como um país inovador. Nós vamos mostrar aqui agora, não, o resultado de uma pesquisa que foi encomendada pela CNI em 2019, uma pesquisa de pouco mais de um ano, não? Ainda não foi lançada a pesquisa de 2020, o resultado da pesquisa de 2020, a gente não tem como ter os resultados mais recentes. Imagino que com a pandemia esses números ficaram, alguns ficaram mais acelerados no sentido de melhoria, outros não foram tão para frente, porque para inovar a gente precisa de investimento e vocês sabem que numa crise, eu sempre defendo a ideia de que numa crise a gente invista no que é estratégico, hein? Mas nem sempre todos têm esse pensamento, não? Pesquisas com 100 CEOs brasileiros, hein? 49% deles falaram ou consideram que o grau de inovação no Brasil é baixo ou muito baixo. Gente, 49% deles, 49 fundadores de empresas falam de que o grau de inovação no Brasil é baixo, muito baixo, não? Aqui a gente está mostrando, por exemplo, quais são os motivos principais pelos quais o brasileiro, o Brasil, as empresas brasileiras inovam pouco, não? E percebam você nesse gráfico que quais informações são interessantes. São todas elas aí são interessantes, mas algumas destacam muito e chamam muito a atenção, não? Custo de inovação ou falta de financiamento. 28% desses 100 entrevistados alegam que 28% deles alegam que a principal causa, não, é o custo de inovação ou a falta de financiamento. Depois a burocracia é a segunda causa mais reconhecida, não, entre esses empresários, né? Depois nós temos níveis baixos de educação, qualificação de mão de obra. Opa, aí chegou já um negócio que é muito importante, não? Porque aí podemos eu me enxergo nesse item, não?
no sentido de ver o meu papel como professor, de ver o papel das entidades de ensino como um todo, não? Será que nós estamos formando a mão de obra com a qualificação que realmente esse universo, né, de inovação, de avanço tecnológico, para poder suprir todas essas demandas, todos esses novos anseios da indústria? Será que a gente está realmente desenvolvendo essa qualificação desde os níveis mais técnicos até os níveis mais estratégicos, desde um curso técnico até um curso superior? Será que nós estamos correspondendo com isso? Será que nossos cursos conversam com a dinâmica do mundo? É algo para a gente começar a refletir, não? Falta de incentivos e políticas de estímulo é outras grandes causas apontadas, hein? Veja que coisa interessante, a baixa integração em empresas, universidades, centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Por enquanto, a indústria fala uma coisa, as entidades de ensino e de pesquisa falam outra coisa. E existe um descompasso entre ambas as grandezas, que por enquanto isso não se resolver, a nossa pesquisa não vai chegar ao mundo das empresas e as empresas elas não vão conseguir se comunicar com o mundo das universidades. Existem vários fatores, eu não vou ficar discutindo cada um deles, porque nos roubaria bastante tempo e perderíamos um pouco o foco do nosso momento de hoje, não? Mas eu vou deixar esse gráfico, é claro, com vocês, está ali, depois a gente pode conversar em outro momento mais detalhes de cada um deles, hein? Para poder fazer uma discussão mais aprofundada sobre essas potenciais causas e quais poderiam ser as saídas, as estratégias para a gente resolver, não? Este é um gráfico muito interessante, ele representa o quanto em bilhões de reais vem sendo investido no Brasil em pesquisa e desenvolvimento. Entendam que sem pesquisa e desenvolvimento não alavancamos o nosso crescimento, né? Nós não alavancamos a competitividade no mercado, e percebam vocês como houve um aumento nos anos, desde os anos 2000 a 2015, como a partir de 2015 a gente começa a ver um declínio, não? Do investimento em bilhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. Isso é extremamente importante. Okay? Vocês vão ver, por exemplo, em 2017, esses dados se correspondem o quanto em bilhões são investidos nesses países aqui representados pelas suas respectivas bandeiras, hein? O quantos bilhões são investidos em valor absoluto para inovar e do outro lado nós estamos representando em percentual do PIB o que cada país investe. Perceba você o quanto Israel em PIB dedica à inovação, 4,3% do PIB é dedicado à inovação, por enquanto no Brasil 1,3% se dedica a pesquisa e desenvolvimento, perdão. Muito bem. Aqui, nesse caso, eu vou ainda frisar um pouco mais a respeito do que está relacionado com a capacidade humana, hein? A inovação ele é resultado da capacidade humana e esforços precisam ser maiores, hein, para que você possa alavancar a inovação. A gente já viu naquele gráfico onde nós estávamos mostrando as possíveis causas apontadas por esses 100 CEOs brasileiros em 2009, que a qualificação era uma das principais causas apontadas, a falta de qualificação era uma das principais causas apontadas por estes empresários, hein? A gente precisa analisar se realmente no universo corporativo se estabelecem as condições para que os seres humanos que ali trabalham, né, desenvolvam suas capacidades para que realmente a inovação aconteça, não? Eu tenho certeza que na grande maioria das empresas desses entrevistados ainda falta sensibilidade para que esse ser humano que está trabalhando com processos, qualquer que seja o processo, qualquer que seja o segmento desse corporativo, não?
possa se desenvolver, possa ser acolhido e possa realmente poder participar de uma maneira mais consciente de todos esses projetos, de todos esses avanços. Não? Gente, o que eu estou querendo dizer com isto é o seguinte, que falta cultura de inovação na grande maioria das empresas. Isso é uma grande preocupação no mundo corporativo, principalmente nas indústrias que têm um modelo de gestão mais engessado, um modelo de gestão mais tradicional, às vezes familiar também. Né? Então, quais são as atitudes que são necessárias para encarar os desafios da nova economia que valoriza o conhecimento e que naturalmente se desenvolve a partir de ações de pesquisa científica, de desenvolvimento, de inovação, a partir do estabelecimento de uma boa conexão entre o que é a ciência, o que é a tecnologia e o que é a sociedade, não? Que é o escopo do nosso conteúdo. Não? A primeira grande coisa que a gente precisa é ter disposição para a mudança. E quando eu estou falando isso, eu estou me referindo ao quê? Você precisa olhar tudo o que está acontecendo em volta de você e falar assim sempre. Como que eu vou me adaptar a essa nova realidade? Gente, se o mundo está mudando, como que você não vai mudar? Se o mundo está indo para uma direção no sentido de avanço e progresso, como você vai ficar parado no lugar? Você tem que ir junto com o mundo. Só que assim, você não pode ir junto com o mundo na perspectiva de ser mais um participando da onda, porque esse negócio de inovação também, por outro lado, além da importância que eu vejo, que representa para qualquer que seja o avanço que nós queramos imprimir nas nossas ações, nas nossas empresas, nos nossos ambientes educacionais, em qualquer que seja o setor, também eu tenho que reconhecer de que é uma onda. As pessoas elas entram na onda da inovação sem saber o que de fato é, entendeu? Por vezes acabam se metendo a bestas, investem em um monte de coisas, mudam as cores das paredes, colocam puffs confortáveis e nós falamos assim, nós temos cultura de inovação, a gente faz inovação, isso é hipocrisia, entendeu? É hipocrisia, porque você não está entendendo o que de fato é o conceito. Né? O conceito pressupõe, antes de você mudar a cor das paredes, o conceito pressupõe você apagar das suas memórias um monte de coisas que não prestam, entendeu? Você tem que estar disposto a mudar, e para estar disposto a mudar, você tem que abrir a cabeça, cara, abrir a cabeça, entendeu? Eu estou mostrando aqui um gráfico, esse gráfico é fantástico. Entendeu? Eu estou mostrando aqui um comportamento que nada mais é do comportamento linear versus o comportamento exponencial, não? Do que seriam as possibilidades que nós teríamos em função da tecnologia, né? Na linha do tempo. No vermelho e linear, eu estou mostrando o comportamento linear do nosso pensamento, linear, nosso comportamento linear. A gente não muda o nosso pensamento de uma hora para outra. Né? E, por outro lado, eu vejo o comportamento exponencial da tecnologia. Por um lado, eu vejo o quanto a tecnologia cresce exponencialmente no tempo em que nos mantemos com pensamento linear. As empresas, as pessoas que não entendam a importância da mudança, a importância de estar antenado com essas mudanças, elas mantêm um comportamento linear. As pessoas que entendem que é necessário mudar, que é necessário nos desenvolver, nos qualificar, correr atrás de novos conhecimentos, reaprender, desaprender e reaprender, essas pessoas elas vão naturalmente entrar na onda do que nós chamamos de pensamento exponencial. Quanto mais exponencialidade você conseguir incorporar no seu comportamento, no seu pensamento, e no seu comportamento, no seu dia a dia, você naturalmente estará, digamos que, acompanhando o progresso da tecnologia. Em outras palavras, você está naturalmente criando oportunidades maravilhosas para que você cresça, para que você se desenvolva, e aquilo que nós chamamos de oportunidade épica. Se você muda de pensamento linear para pensamento exponencial, de forma que você consiga
poder acompanhar com mais destreza, mais habilidade, com mais dinamismo o avanço do mundo da tecnologia, você vai viver certamente uma grande oportunidade, uma oportunidade épica. Se você continua resistindo, se você continua achando que nada disso vai acontecer com você, porque até agora você vem se mantendo, porque você é uma empresa centenária, e você achar que você é inabalável, pode ter certeza uma coisa, que em algum momento você vai correr um risco trágico, né? Beleza. Quando a gente fala assim, mudar a forma, estar disposto à mudança, é mudar a forma de pensar e de ver o mundo. Por vezes as pessoas, as empresas pensam que, que fabricar aquele item, talvez mudando um pouquinho o layout dele, a forma, a cor, já consigo com isso mudar a tendência, consigo acompanhar as tendências do mundo. As pessoas, as empresas que pensam assim, elas trabalham no modelo sobrevivência, Elas precisam enxergar que os seus clientes, eles mudaram seus hábitos, como eu havia mostrado anteriormente, e que isso pressupõe uma postura diferente em relação a como você deve enxergar eles. Outra coisa, você, por vezes, tem um pensamento muito local. Você precisa expandir esse pensamento de local para global. É extremamente importante ter pensamento global e não local. Adaptar-se a uma nova realidade. A pandemia, precisamos de uma pandemia para entender o que é isto que eu estou falando aqui. Qual é a nova realidade? Veja, vocês estão do outro lado da telinha, eu estou aqui. 8 horas da manhã, E assim, nós estamos nos comunicando através da telinha, Vocês estão lá nas suas residências, vocês estão tocando a vida de vocês, a gente está tocando a nossa vida, mas a gente se mantém conectado através da telinha, através dessas estratégias didático-pedagógicas, e assim, e essa é uma nova realidade para a oferta dos cursos de engenharia, para a oferta do ensino, certo? Antes da pandemia, nem remotamente imaginávamos que isso pudesse acontecer de maneira tão acelerada e de maneira tão expansiva, entendeu? Porque um outro professor tinha essa visão de que sim, vamos mudar, vamos identificar novas formas de trabalhar com os nossos alunos, vamos inovar, vamos fazer coisas diferentes, sim? Um outro tem uma iniciativa mais avançada em relação ao método, a forma como a gente entrega os nossos resultados, mas o certo é que agora não é um ou outro, agora somos todos nós que estamos nesse processo, não? Adaptar-se a essa nova realidade, quanto mais rápido você conseguir se adaptar, melhor é. Ter um olhar diferente em relação ao futuro, as pessoas me falam assim, como você enxerga o futuro? O futuro é hoje, meu caro, o futuro é hoje. É muito difícil prever o futuro, é muito difícil você planejar algo daqui a 6 meses. As pessoas me perguntam, como que você pensa que vai ser em março de 2021? Não sei, sinceramente não sei. Não sei como vai ser em novembro, não sei como vai ser em dezembro. Imagina março de 2021, entendeu? A única coisa que eu posso dizer é assim, a gente precisa viver o momento, e viver o momento com muita intensidade. Então, ter um olhar diferente para o futuro é valorizar o presente. Valorizar o presente. Enxergar no presente, enxergar nesses problemas que nós estamos enfrentando na pandemia, grandes oportunidades para alavancar o futuro. O futuro começa hoje, entendeu? Olhando o hoje, Por vezes a gente precisa, para poder realmente entrar em sintonia com essas mudanças, com a imprevisibilidade do futuro, não? Com a volatilidade das coisas, entendeu? Por vezes o nosso propósito ele é incongruente, ele não combina, ele não se encaixa, sabe? E nesse caso aí a dica que eu dou assim, dê uma olhada se realmente existe alinhamento naquilo que você gosta, naquilo que você ama, naquilo que você é bom, naquilo em que você é reconhecido, entendeu? Com aquilo que você está fazendo. E você vai perceber que você está fazendo coisa que você não gosta, vai perceber que você está fazendo coisa forçada, que você não é feliz.
Então, é um momento, aproveite este momento para você redefinir seu propósito. Mas, Modesto, por que isso é importante para a inovação? Cara, isso é importante para a inovação porque inovação exige engajamento. Ah, meu pai do céu, que delícia esse tema, gente. Eu sou fascinado por isso, não? Inovação exige engajamento, inovação exige um estado de espírito. Um estado de espírito mental, psicológico diferente, conectado com coisas diferentes, coisas novas, entendeu? Um olhar diferente em relação ao mundo. Inovação exige um estado de espírito criativo. E para você desenvolver um estado, criar um estado de espírito criativo em você, você precisa, por vezes, digamos assim, olhar mais para você, conversar mais com o seu eu, ver, por exemplo, o seu eu. E quando eu digo assim, o que você gosta? No que você é bom? Aonde que você tem talento? O que as pessoas gostam quando você faz alguma coisa? No que você recebe elogio? Lembra aquela passagem da sua infância, onde você era feliz, fazia as coisas com vontade. Então, quando você começa a refletir, procura entender encontrar essas respostas, essas perguntas, você tem que olhar para dentro, entende? E aí você vai se encontrar com a criança que está dentro de você, aquela criança lá que era ingênua, que fazia as coisas brincando, que era feliz e não sabia, hein? E tudo isso são, digamos assim, os principais passos, hein? São as principais ações que você precisa, digamos que entender que é necessário realizar para você se conhecer mais e redefinir seu propósito. Aí eu posso falar depois em outros momentos, mas é importante que até está relacionado com essa que eu acabei de falar agora, é resgatar a sua consciência. Não? Veja a imagem, duas crianças brincando. Né? Elas estão ali nesse momento, num momento assim de descoberta, né? Elas estão encontrando alguma coisa. Imaginem o que uma criança pode estar falando para outra. Né? Veja o despojado delas, entende? Veja a naturalidade, a espontaneidade, entendeu? A leveza dessas crianças. Hein? Gente, inovação exige leveza, exige esse estado de ingenuidade, hein? Porque é nesse estado de ingenuidade e de leveza que a gente tem ideias incríveis, entendeu? Ideias incríveis, hein? Algum tempo atrás, eu vou contar assim para vocês. Algum tempo atrás eu fiz um curso de aventurismo com uma professora da Stanford University. Formava parte de um curso que eu fiz de nova economia, de uma entidade de ensino no Vale do Silício, que convidava professoras e professores de diferentes universidades americanas, principalmente da Singular University de Stanford. E nessa disciplina de aventurismo, eu viajei no meu tempo. Era uma viagem mesmo, a disciplina. É muito divertida. E assim, muito interessante porque ela me remete a isso, a esse momento que eu estou representando nessa imagem. O momento de voltar a ser criança e ver o que nós gostamos, hein? E simplesmente fazer isso, fazer o que a gente gosta, hein? Fazer o que a gente gosta, não? A gente precisa entender um outro lado, e isso o aventurismo me mostrou, que errar faz parte desse processo de desenvolvimento em que nós estamos. A gente não se permite errar, né? A gente quer sempre fazer tudo perfeito, a gente quer fazer tudo assim. Você sabe quantas vezes eu tentei gravar este vídeo? Sabe quantas vezes? Uma vez. Sabe por quê? Porque eu perdi o medo de errar, entendeu? Se eu errei, se falei um palavrão, se não gostei, se engasguei, sei lá, se tossi, eu não vou parar meu vídeo, nem vou fazer cortes nele. Não tenho tempo para isso. Vou fazer assim os alinhamentos de entrada e de saída, mas tudo que acontece desde o início até o fim desta gravação, ela é assim, do jeito em que ela foi. Sabe por quê? Porque eu sou um ser humano, entendeu? Porque eu entendi que o erro, ele faz parte desse processo. Entender os erros, aonde que nós estamos errando, né? Por outro lado, é extremamente importante para você sair do lugar onde você está. Às vezes a gente erra e a gente não percebe que estamos errando.
e continuamos errando. E a gente continuamos errando e falamos, pô, já errei de novo. Mas por que que estou errando? Ninguém para e pensa a causa raiz dos erros. É extremamente importante entender isso. Por que que a gente fica no lugar por vezes? Por que que a gente não consegue avançar? Por que que a gente tem aquele pensamento linear e temos tanta dificuldade de ir rumo ao exponencial? Por que que a gente tem tanta dificuldade de sair do lugar? Por que que nós gostamos de zona de conforto, não? Nosso cérebro, ele foi programado para repetir e não para inovar, né? Todos os dias de manhã a gente acorda e fala assim, bom dia, né? Todos os dias à tarde a gente fala boa tarde, boa noite. A gente sempre fala o bom. O que é bom? O bom dia, o bom almoço, né? Boa noite, bom descanso. Cara, e por que que a gente não fala eu te desejo uma noite fantástica, entendeu? Eu te desejo um ótimo descanso. Eu te desejo um dia maravilhoso. Cara, quando você fala assim, um dia maravilhoso, num ambiente engessado, as pessoas olham para você e falam assim, esse cara aí viajou na batata, o que que ele está querendo? Lá vem bomba, entendeu? Porque isso é uma pura realidade. Porque as pessoas simplesmente falam a mesma coisa sempre. Isso porque as nossas unidades comportamentais do nosso cérebro, elas sempre ouviram falar o bom, o bom, o bom, o bom, e a gente se acostuma com o bom. Então, o pensamento de se acostumar com o bom é pensamento miserável, é pensamento muito limitado. O cara que trabalha com inovação não pode se contentar com o bom, tem que se contentar com o máximo, com o excelente, com aquilo que foge do normal, do comum, entendeu? Então não fala mais bom dia, fala ótimo dia, entendeu? Ótimo dia, entendem? Não se contentem com o bom, nem se contentem com o ótimo. O ótimo é inimigo inimigo do sucesso. Sabe por quê? Porque quando a gente consegue o ótimo, entendeu? A gente se estaciona. Ah, já cheguei ao máximo da minha carreira. Não preciso fazer mais nada. Esse pensamento, ele é muito, muito, muito limitado. É claro que pode fazer mais coisa com esse seu sucesso todo ali. Você pode ajudar mais pessoas, você pode fazer coisas diferentes. Faça coisas diferentes o tempo todo. Mas por que que a gente tem esse pensamento linear? E por que que nós estamos simplesmente preparados para reproduzir e não para inovar? Porque a gente carrega identidades mortas, sou professor, doutor, sei tudo. Não preciso aprender a fazer mais nada. Não cabe mais conhecimento dentro de mim. Essa postura, ela é muito limitante. Uma identidade morta que você carrega, então, é assim, eu conquistei o meu sucesso. A minha empresa, ela tem 50 anos no mercado. Eu não preciso me preocupar com isso. Essa identidade já está morta, meu filho, porque amanhã a tua empresa vai estar, sabe aonde? Sabe lá aonde que ela vai estar se você não mudar esse comportamento, entende? Identidade morta. Você ganha um rótulo quando criança, isso te atrapalha demais. A gente está falando aqui de que para inovar é preciso ter uma mente sã, uma mente aberta, uma mente leve, entendeu? E a gente tem que ter autoconfiança, a gente precisa ter autoconhecimento de nós mesmos. A gente não tem autoconfiança de nós porque nós duvidamos das nossas capacidades. E essas dúvidas em relação a nós mesmos, elas por vezes estão relacionadas a fatos, a incidentes, a momentos da sua vida em que você foi judiada, em que você foi taxada de alguma coisa, em que você foi rotulada de alguma coisa. Ah, você é um burro, você nunca vai conseguir. O filho da fulana é muito inteligente. Quando um pai fala assim, nossa, como é inteligente o filho da fulana, tu viu o que ele fez? E ele fala, e ele está falando para você, ele não está falando que você é burro. Só que ele não está reconhecendo a tua inteligência. Entendeu? E aquilo vai se acumulando dentro de você, dentro de você, dentro de você, dentro de você. Putz, meu, isso acaba com qualquer um. Isso acaba com qualquer um, entendeu? Então você precisa se libertar disso, porque você precisa estar, se auto-reafirmar, entendeu? Estar motivado para a ação o tempo todo. Motivação é motivo para a ação. E para você ter motivo para a ação,
Você precisa estar livre de tudo e qualquer tipo de gatilho mental que te impossibilite o avanço. Você me entendeu? É isso que você precisa entender, ok? E para isso tem técnica também, ok? Relação de dependência com os outros. Eu estou estudando engenharia porque o meu pai queria que eu estudasse engenharia. Cara, teu pai não quer que tu estude engenharia. Tu não pode estudar engenharia porque teu pai quer. Tu tem que estudar engenharia porque você gosta de engenharia. Ah, quando eu era criança, né, eu tive que praticar bola, chutar bola, porque, na verdade, o que eu queria era tocar piano. Só que meu pai me disse que piano não era para menino, que o que era para menino era chutar bola. Ah, eu preciso... tive que ficar em Joinville porque os meus pais sempre me disseram para eu não ficar longe deles, entendeu? Então, tu sempre fez tudo pensando no que os outros querem que tu fizesses, entendeu? E você não entende que quando nós, pessoas, fazemos as coisas que os outros querem que a gente faça, nós deixamos de viver a nossa própria vida. Já falei disso para vocês em outros encontros. Estou simplesmente trazendo isto para reforçar de que isto aqui é um gatilho para a inovação não acontecer, ok? Ilusão da corrida pelo ouro. A gente sempre está buscando o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, e a gente se esquece de viver. Entendeu? Falta de propósito. É necessário entender o mindset. O que é o mindset? A nova psicologia para o sucesso. É a abertura para a sua existência. E quando a gente fala assim, mudar as configurações da sua mente, não? É simplesmente esvaziar ela das coisas que não prestam, dos lixos emocionais que você carrega. Nós carregamos muitos lixos emocionais. Bullying que você sofreu na escola ou que sofre na universidade, preconceitos, sim, que te reprimem, entendeu? Que te mantém na tua, que te tornam uma pessoa assim, com pouca capacidade de relacionamento interpessoal. Então, gente, isso é extremamente interessante, porque quando a gente fala de inovação, uma das grandes questões que a inovação precisa para ela acontecer é você ter, digamos assim, capacidade de relacionamento. Por quê? Porque aonde que você vai trabalhar inovação? Em ecossistemas de inovação. Em ecossistemas de inovação, uma das grandes características que pressupõe um ecossistema de inovação é o espírito de colaboração, o espírito de doação, o espírito de troca, entendeu? Troca, troca, troca. Então, se você não tiver, por exemplo, um espírito de troca de conhecimento, de experiência, a troca de conhecimento e experiência pressupõe que você falar o que você sabe e você estar disposto a entender e absorver aquilo que ele sabe, entendeu? Se você carrega um monte de lixo, achando que você é o cara, entendeu? Que você não precisa ouvir o que aquele cara tem a dizer, porque já você sabe tudo, entendeu? Isso é um lixo emocional que você tem que resolver, porque você não sabe tudo. Você tem um monte de coisa para aprender ainda, entendeu? Ou se você desconfia do seu conhecimento, da sua capacidade, por causa de toda essa falta de autoestima induzida por todos os seus episódios da vida, igual você não consegue falar, entendeu? Então, uma das grandes competências que esse universo da inovação exige é uma boa capacidade de relacionamento intrapessoal, que é se autoconhecer, saber os seus pontos fortes, seus pontos fracos, entendeu? Conversar com você, valorizar aquilo que você é, ou aquilo que você ama, aquilo que você gosta de fazer. E, por outro lado, o relacionamento interpessoal. Você não vai ter um bom relacionamento interpessoal, isto é, se colocar no lugar do outro, conversar com o outro, entender os problemas sobre a visão dos outros, se você não se conhecer primeiro. Extremamente. Os novos tempos exigem naturalmente um processo de desconstrução. O que eu estou falando assim para você, você precisa se desconstruir. Você precisa entender que você precisa deixar de ser você. Do jeito em que você é hoje, do jeito em que você age hoje. Com isso, eu não estou falando para você abrir mão do seu caráter, dos seus princípios, dos seus valores, da sua ética. Jamais isto. Eu estou me referindo aqui a você desconstruir hábitos que te permite, que não te permitem avançar, como esses
todos que eu acabei de falar aqui anteriormente. Então, construindo o hábito de ser você mesmo. Então, a primeira grande coisa é estar aberto à mudança. A segunda grande coisa é você conversar com você mesmo, trabalhar a sua autoconsciência, certo? Terceiro grande tópico extremamente importante para se preparar para a inovação é desenvolver o tripé que sustenta a inovação, entendeu? Veja, é assim, eu tenho cabeça aberta para o mundo. Eu estou antenado com o mundo, eu sei que o mundo é o mundo é o mundo porque o mundo gira, ou porque o mundo é louco, é porque é redondo, ou porque o mundo, porque no mundo eu tenho tudo que o mundo tem. Conheço muito o mundo, conheço a tecnologia que tem embarcada nele, né? Conheço tudo o que está acontecendo, sei da importância que tem conversar comigo, autoconsciência. Eu já tenho tudo isso, já tenho cabeça aberta, já tenho autoconsciência, mas assim, se eu não tiver conhecimento de algo, eu não vou resolver os problemas do mundo. Gente, inovação está relacionado com resolução de problemas. E por isso que eu falo para engenheiros de inovação, porque inovação é resolução de problemas. A inovação nada mais é do que ter clareza de um problema, desenvolver um processo criativo para a resolução desse problema, e nesse processo criativo entra tudo aquilo que está relacionado com as ideias. E nesse processo criativo você precisa ter um grupo de pessoas trabalhando, multidisciplinar, diverso, porque cada pessoa é singular, cada pessoa vem de qualquer parte do mundo, entendeu? Cada pessoa tem um repertório, cada pessoa tem uma visão em relação ao problema, entendeu? Junte um monte de pessoas e gera ideias, né? E depois desenvolva, execute um processo para resolver o problema a partir dessa ideia. E quando esse processo traga, de fato, resultado concreto, aí você está inovando. Entendeu? Não existe inovação sem fazer. Podemos ter 300 ideias, podemos ter muita criatividade, mas se você não volta a mão na massa, se você não volta a mão na massa com consciência, com conhecimento de processo e metodologia, e processo é resolução de problemas e metodologias, de ferramentas que vão te auxiliar nesse processo de resolução de problema, você não vai ter o resultado. E a inovação nada mais é do que o resultado concreto. É um processo de desenvolvimento de ideias que vai trazer um resultado concreto. E esse resultado concreto é a solução do problema que, de início, gerou a inovação. Estamos falando de Design Thinking, uma ferramenta muito utilizada para esse processo de desenvolvimento de ideias e de inovação. Então, o primeiro grande passo aí, o primeiro processo aí o primeiro pé desse tripé é o conhecimento. Aqui estamos falando de conhecimento de mercado, conhecimento de engenharia, conhecimento de finanças, conhecimento técnico, de marketing, conhecimento de gestão de equipe, conhecimento. Aí, nesse conhecimento, eu englobo tudo, entendeu? Rebelião é o cara assim, o cara rebelde, o cara que não se contenta com o resultado, o cara que questiona o tempo todo, que é insatisfeito o tempo todo. É extremamente importante isso. Se você é um líder inovador, você tem que ser um infeliz com o resultado o tempo todo. Tem sempre alguma coisa para melhorar, ok? E nesse aspecto da rebelião, você precisa, como líder, engajar os outros. Você precisa trazer os outros para esse patamar de discernimento da insatisfação que te provoca esse momento, esse pé em que se encontra aquilo que você está fazendo, tá? A outra grande questão é o capital. Não se faz inovação sem capital.
E capital aqui é todos os sentidos do capital. Capital humano, muito importante. As pessoas, sim. As pessoas são tudo, em qualquer lugar. As pessoas são tudo. As pessoas são importantes num processo criativo de inovação? Claro que são. É delas que nascem as ideias. São elas as que trazem o problema e é delas onde estão as ideias e são elas que são capazes de desenhar um processo, de decidir a ferramenta, de utilizar a ferramenta. É delas que são elas que têm capacidade de relacionamento interpessoal, colaborativo, são elas que têm espírito participativo. Então, esse capital é muito importante. É o mais importante de tudo, não? E, claro, o capital financeiro. Nesse capital, também nós podemos colocar, por exemplo, a infraestrutura que precisamos para inovar. É muito importante esse tripé aí. Bom, então, até aqui a gente já falou sobre as dificuldades que encontramos para inovar no Brasil e a gente já falou das principais atitudes que nós, como protagonistas da inovação, como parte de uma organização, de uma equipe, as atitudes que nós precisamos adotar para realmente nos preparar, nos condicionar para a inovação. No próximo vídeo, eu vou falar agora de 5 dicas para colocar em prática a inovação e desta forma a gente conclui este módulo que a gente vem tratando até agora, que é inovação, através da palestra dividida em 3 partes. Parte 1 introdutória, parte 2 a respeito de atitudes para inovar e agora na parte 3 a gente vai falar sobre, vamos mostrar um framework para colocar 5 dicas que são matadoras para que você possa inovar de fato na prática. Nos vemos então no próximo encontro. E tenham todos um excelente dia.